Noite Obscura apresenta. Boa noite, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo o que acharam. Agora, fiquem com essa história maravilhosa e sombria que preparei para vocês. Eu nunca imaginei que fosse escrever isso. Não sei se alguém vai acreditar, mas preciso tirar isso da minha cabeça. Vou contar exatamente como aconteceu, do jeito que lembro, com todos os detalhes, até os mais bobos. Talvez isso ajude a mostrar que não é invenção, que realmente vivi aquilo. Tudo começou numa manhã qualquer, mas eu nunca vou esquecer o cheiro. Eu acordei com gritos vindos da propriedade da Dona Amélia, uma senhora já de idade, mas muito forte, que cuidava de umas vacas leiteiras. Corri até lá descalço, ainda com a camisa que tinha usado para dormir. E quando cheguei, me deparei com uma cena que parecia saída do inferno. O curral estava tomado de sangue, como se alguém tivesse derramado baldes inteiros sobre a lama. As vacas estavam dilaceradas, os corpos abertos de uma forma tão brutal que dava para ver as entranhas expostas. Não era corte de faca, nem coisa de onça. A pele parecia ter sido rasgada com garras enormes. O cheiro de ferro misturado com fezes me fez quase vomitar. Alguns vizinhos também apareceram e todos ficaram em choque. Mas o que mais chamou a atenção foram as marcas no chão, pegadas fundas, enormes, como se fossem de um cachorro gigantesco, só que maiores, muito maiores. Naquele dia, o assunto tomou conta da vila. Eu morava numa comunidade pequena, afastada, com umas 20 famílias no máximo. Era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde ainda se deixava a porta encostada à noite e onde vizinho era quase parente. O clima era simples, cheiro de café fresco pela manhã, fogão a lenha soltando fumaça o dia inteiro, galinhas ciscando no terreiro, crianças correndo descalças atrás de pipas improvisadas. Tinha figuras que todo mundo respeitava. O velho pescador, que vivia contando histórias exageradas. O ferreiro, sempre coberto de fuligem. A professora, que cuidava das crianças como se fossem dela. E tinha também o meu vizinho mais próximo, o seu Antônio. Um homem trabalhador, sempre disposto a ajudar, sempre o primeiro a se oferecer quando alguém precisava. Eu confiava nele como se fosse da minha família. Mas naquela semana, a tranquilidade acabou. 2 dias depois do ataque às vacas, alguém perdeu um bezerro. Sumiu de dentro do cercado e só acharam o corpo despedaçado na beira do riacho. No outro dia, foram galinhas na casa de outra família. O mais estranho eram as pegadas. Sempre apareciam perto das casas e, de repente, sumiam como se a criatura tivesse desaparecido no ar. As noites ficaram pesadas. Uivos ecoavam pelas colinas e não eram de cachorro nem de lobo. Eram sons longos, agudos, que faziam o coração disparar e a espinha gelar. Eu trancava a porta, apagava a lamparina e me encolhia na cama, mas o som entrava pelos ossos. Aos poucos, o medo virou paranoia. Alguns começaram a desconfiar uns dos outros. Houve quem acusasse o filho mais novo do ferreiro de andar mexendo com feitiçaria. Outros diziam que era castigo de Deus. Os homens se reuniram para vigiar à noite. Fogueiras foram acesas, armas engatilhadas. Eu mesmo participei de vigílias, sentado no frio, ouvindo o som dos grilos que, de repente, paravam todos juntos, como se a própria natureza sentisse a presença do que estava lá fora. Mesmo assim, nada de pegarem a criatura. Até que um viajante foi encontrado morto na estrada de terra que levava à cidade. O corpo estava tão destruído que quase não dava para reconhecer o rosto.
Dias depois, um garoto da vila, filho de uma das famílias mais queridas, não voltou da missa da noite. O corpo dele foi achado perto da capela, despedaçado do mesmo jeito que os animais tinham sido. Foi nesse ponto que a vila entrou em desespero. Alguns queriam fugir, abandonar tudo. Outros falavam em caçar o bicho a qualquer custo. Eu lembro de uma dessas noites. Estávamos armados, escondidos perto do curral do seu Joaquim, porque os ataques sempre aconteciam perto de animais. A noite estava fria. O cheiro de fumaça das tochas ardia no nariz. Ficamos horas ali, em silêncio, até que ouvimos passos pesados. O coração disparou. Um vulto enorme se moveu rápido, mas quando corremos atrás, não achamos nada. Só pegadas enormes na lama, que de repente paravam, como se o monstro tivesse evaporado. E foi aí que comecei a notar uma coisa estranha. O meu vizinho, o seu Antônio, ele sempre se oferecia para ajudar, era sempre prestativo. Mas em algumas noites, justamente as mais críticas, ele não aparecia. Sempre tinha uma desculpa. Tô com dor no corpo, preciso descansar. Ou, amanhã levanto cedo para a ordenha, não posso virar à noite. No começo, não desconfiei, porque ele era um homem correto, respeitado. Mas a coincidência começou a me incomodar. A desconfiança só virou certeza numa noite em que voltei mais cedo da vigília. Passei pelo celeiro dele e senti um cheiro estranho, de ferro e carne crua. Curioso e já desconfiado, olhei atrás de umas tábuas soltas. E lá estavam, roupas rasgadas, ainda úmidas de sangue. Não era sangue seco, era fresco, quente. As fibras do tecido estavam esgarçadas, como se tivessem sido despedaçadas por dentro, não cortadas por fora. Antes que eu pudesse sair dali, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, lá estava o seu Antônio. Suando, ofegante, com os olhos vermelhos e fundos, quase brilhando na escuridão. Ele me olhou e sorriu, mostrando dentes manchados de sangue, como se não fizesse questão de esconder. Não lembro exatamente como fugi. Só lembro de correr pela estrada de terra, com os pés descalços rasgando no cascalho, o ar queimando no peito e aquela sensação de que algo me perseguia, mesmo sem eu ter coragem de olhar para trás. Eu nunca mais voltei àquela vila. Alguns dizem que, depois daquela noite, os ataques pararam. Outros dizem que famílias começaram a desaparecer aos poucos, até o lugar ser abandonado. Eu não sei. Só sei que, até hoje, quando ouço um cachorro uivar de madrugada, eu reconheço aquele som. É o mesmo que eu ouvi naquela época. E eu rezo para que ele nunca mais me encontre.